Os cristãos leem a Bíblia? Por exemplo, os evangélicos, eles andam tanto com a Bíblia na mão ou debaixo do braço. Os cristãos leem a Bíblia? E os católicos leem a Bíblia, que também são cristãos? Esse é o nosso tema de hoje. Olá, eu sou Leandro Fernandes, sempre com Bíblia para as Nações, na quinta-feira, ao vivo, 4 horas da tarde, repetição desse programa, mesmo horário, no domingo, 4 da tarde. Lembrando que a gente está colocando no YouTube, Bíblia para as Nações, na TV. Procura lá no YouTube e você vai achar os nossos programas anteriores. Os cristãos leem a Bíblia? Ligue e dê a sua opinião. 2379-4733, esse programa é ao vivo, canal 9 da NET, para o ABC, via televisão, e para o mundo, internet, Eco TV, canal9.com.br. Do outro lado das câmeras eu tenho o Elton Orsi e também o Robinho, vulgo Robinho. Por falar em Robinho, eu me lembro do Robinho do Palmeiras, que fez um golaço contra o São Paulo ontem, 3-0 para o Palmeiras, mas o Rogério Ceni é um grande goleiro, a carreira que ele construiu não pode ser manchada por esse gol que ele tomou, que foi muito bonito, mérito do Robinho. Acho que ele errou também, o Rogério Ceni, mas é um excelente goleiro, e ele, que é São Paulino, meu parceiro, sempre nos ajudando, uma pessoa que eu amo muito, Leandro Malfi, meu xará, eu chamo de Xará Malfi. Como é que tá, Leandro? E aí, xará, beleza? Tudo bom? Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Boa tarde, mano. Boa tarde aí, Robinho, Elton, que estão aí trabalhando conosco também, toda a equipe da Eco TV, todo mundo que está nos assistindo aí, boa tarde a todos. Inclusive, já quero passar o telefone aqui do programa, 2379-4733. É isso aí. Vou repetir, 2379-4733. Então bingo, você já vai... Aqui, bingo. Bingo. Então já vai mandando suas perguntas aí, ligue para a gente, participe, se inscreva no nosso canal no YouTube, Bíblia para as Nações na TV, @gmail.com, pode mandar e-mail para a gente, e tem o nosso canal lá, se inscreva, comente, mande a sua crítica, o seu elogio, tá certo? E participe aqui conosco. Leandro, hoje o tema promete, hein? Os cristãos leem a Bíblia, que eles andam com a Bíblia, muitos andam mesmo. Agora eu quero saber se eles leem a Bíblia. O senhor tem a resposta hoje, hein? Você tem a resposta. Vamos lá então, Leandro. Vamos discutir isso aí. Vamos conversar, né, Leandro? Vamos conversar. Porque refletir, né, é Xará? Questão de sobrevivência. Tem legal, que refletir. Estamos aqui para refletir. Xará, vou mandar um abração para uma rapaziada aí, show de bola, famílias que nos ajudam a manter esse projeto. E eu já volto, valeu? Vai lá, Leandro. Beleza, vamos lá. Eu quero mandar um abração para você, para a rapaziada lá da Autopeças Restauração. Ontem mesmo falei com o Elias, o proprietário. Elias, um beijão no coração da Meire, a Esther, sua família e também o Linaldo, seu genro, e todos os seus colaboradores. Valeu? Um beijão no coração do Wallace, do Jeremias, do Carlos, de todo mundo. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Nós indicamos em Autopeças Restauração. Marque este nome. Em segundo lugar, State One Jeans. Falando de roupa, um beijão no coração do José. E também da Luciana e do pai do José, o seu José também, que fez aniversário a semana passada, estivemos lá. State One Jeans, calça, camisa, blusa, saia, camiseta, show de bola. Neste endereço que está na tela, principalmente você, revendedor. Você lojista, você atacadista, que vai comprar no mínimo 12 peças. Uma outra informação interessante, você vai ligar, falar com a Luciana, somente visita agendada. Somente visita agendada para que ela possa melhor te atender. Você quer comprar menos de 12 peças, liga, fala com a Luciana e ela vai indicar outro endereço. State One Jeans, este nome também é forte. E em terceiro lugar, Galpão Gaúcho, comida, porque ninguém é de ferro. Nós temos almoço, jantar, self-service, nós temos rodízio, show de bola, é a comida deliciosa. Você come bem, no seu limite, claro, depois você come um abacaxizinho na canela, faz aquela digestão, você vai poder comer um pouco mais. Churrascaria Galpão Gaúcho, você pode separar um espaço, reservar um espaço para a festa da sua família, da sua equipe, do pessoal da igreja, do pessoal que não é da igreja, do pessoal que trabalha com você, enfim, você pode levar uma turma e fazer uma grande festa lá. Nós indicamos uma comida muito boa, um ambiente agradabilíssimo e num preço acessível. E em quarto lugar, quero mandar um abração para a rapaziada de Mauá, desta marca, de todo o Brasil, que usa essa marca, né? Rapaziada de todo o Brasil que usa essa marca, 0 a 0, que veste a gente tão bem. Valeu? Vamos lá, Xará. Os cristãos leem a Bíblia?
Esse é o nosso tema de hoje, participação no telefone 2379 4733. Show de bola. Vamos lá, Leandro, algumas questões que nós temos aqui. Primeiro assim, né, na época dos apóstolos ainda a Bíblia não estava nesse formato que nós temos hoje. Neste formato não. Então assim, como a igreja apostólica, ela lidava com a Bíblia? Legal. Leandro, na verdade eles tinham a Bíblia, né? Eles davam outros nomes, claro, né? Mas eles tinham a Bíblia. A palavra Bíblia significa coleção de livros. Significa livros. A Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros. E a Bíblia que eles usavam naquela época era o Velho Testamento. É o que nós chamamos de Velho Testamento. É a Bíblia judaica hoje. É a Bíblia que o judeu usa. É o judeu não messiânico, o judeu não cristão. O judeu adepto do judaísmo, ele usa aquilo que nós chamamos de Velho Testamento. Principalmente a Torá, que são os primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, segundo a tradição. Então a Bíblia era o Velho Testamento. Então eles tinham as escrituras, não como nós temos hoje, mas eles tinham o Velho Testamento. E como eles lidavam, a Igreja Apostólica lidava de perto com a Bíblia. Por exemplo, com a Bíblia da época, né, Leandro? Com a palavra de Deus que eles tinham acesso na época, né? O próprio Jesus usava muito. Para você ter uma ideia, vamos falar de um dia, em 30 segundos eu falo, a gente vai para a segunda questão, é rápido. Vamos falar de um dia muito especial, o dia de Pentecostes. Durante a festa, no dia da festa de Pentecostes, uma festa judaica, a igreja teve uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Beleza, este é um ponto. E Pedro, o apóstolo Pedro, um dos 12 discípulos, ele começa a pregar, tentando explicar para a multidão o que estava acontecendo. Uma experiência sobrenatural. Para Pedro explicar para aquela multidão o que estava acontecendo, Pedro lança mão, ele faz uso da Bíblia que ele tinha na época, que era o Velho Testamento. Ó. Atos capítulo 2, versículo 16, na Bíblia, Pedro diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, Atos capítulo 2, versículo 16, Leandro, no dia de Pentecostes, um dia que entrou para a história da igreja, Pedro lança mão do Velho Testamento, nosso hoje. Nós chamamos de Velho Testamento o Antigo Testamento, mas é o Primeiro Testamento, as Escrituras da época. Então, como a igreja apostólica lidava com a Bíblia? De perto. A Bíblia guiou os passos da igreja primitiva, da igreja primeira. Então o relacionamento era bem próximo com as Escrituras. Muito bem. E a Bíblia, Leandro, na Idade Média, como que era, né, nesse período conhecido como Idade Média? Leandro, na Idade Média, um período aí que durou aproximadamente 1000 anos, ou seja, 10 séculos, é claro que desde que a Escritura foi lançada, por assim dizer, algumas pessoas leram as Escrituras. Até hoje, algumas pessoas leem as Escrituras desde que o mundo é mundo. Desde que a escrita foi inventada, etc. Quando Moisés começou a escrever nas pedras, tal, Deus deu essa lei escrita, deu as suas leis, deu as tábuas para Moisés, o povo tem acesso à leitura. No entanto, na Idade Média, com algumas exceções, a Bíblia foi colocada de lado. Nós vemos na Idade Média alguns líderes cristãos extremamente vaidosos, que defenderam a sua posição com um braço de ferro, por vezes, e eles eram a Bíblia da época, né? Como é hoje. Hoje não é muito diferente, não. Há muitos cristãos que têm acesso à Bíblia hoje, mas até a página 3 apenas, até onde a liderança permite, até onde essa liderança deixa a igreja ter acesso, né? Em muitos casos. Então, na Idade Média, a gente vê a igreja, algumas lideranças, várias lideranças da igreja, extremamente autoritárias, Leandro. A gente vê a igreja
a igreja falando em nome de Deus tudo aquilo que Deus não falou, né? Então, na Idade Média, nós temos a Bíblia sendo colocada de lado e muita gente pegou bronca da Bíblia desde aquela época, né? Muita gente critica a Bíblia, mesmo sem conhecê-la, por conta do comportamento de muitos cristãos. Na Idade Média, a Idade Média também, por alguns, é conhecida como Idade das Trevas, né? Uma idade da escuridão. Depois surge o renascentismo, o iluminismo, né? Olha aí. Mas na Idade Média, a Idade das Trevas, eu penso que a igreja, em muitos momentos da Idade Média, viveu sob as trevas, viveu em trevas. Enfim, a Bíblia foi abandonada por muitas lideranças na Idade Média. Tá certo. Foi rechaçada. E aí, depois de muito tempo, que tem a reforma lá, né? A reforma protestante, depois de um longo período, né? Já que você tocou nesse assunto, Leandro, a reforma protestante acontece no século XVI, né? O Brasil estava surgindo para o mundo, né? O Brasil, nós tivemos a chegada dos portugueses, eu não digo nem a descoberta, né, do Brasil pelos portugueses, não quero usar esse termo, mas a chegada dos portugueses. Quando os portugueses estão chegando no Brasil, na Europa as coisas já estão acontecendo com muita velocidade. E Martinho Lutero, que é um dos reformadores da igreja, ele tinha alguns lemas, por assim dizer, né? E provavelmente ele não usava esses termos, mas os teólogos que passaram a usar depois. Mas o princípio estava em Martinho Lutero. Um dos princípios, a chamada sola scriptura, né, em latim, somente a escritura, né? Ou seja, segundo Martinho Lutero, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, um convite de Martinho Lutero também errou, Leandro, ele é um ser humano como ele, também cometeu erros. Mas um dos acertos de Martinho Lutero, na minha opinião, é que ele convocou as pessoas próximas para uma leitura bíblica. A igreja deveria voltar às Escrituras. Tanto é que Martinho Lutero traduz a Bíblia, sendo ele estudioso, para o alemão. O sonho de Martinho Lutero era colocar a Bíblia na mão das pessoas simples, das pessoas, na mão dos leigos. Tirar da mão do clero, aliás, fazer com que o clero compartilhasse, não tirar, fazer com que o clero compartilhasse essa palavra, que é para todos, não é só para o clero, né? Isso aconteceu na Reforma. Tá certo. E hoje parece que voltou para a mão do clero, né? Hoje só o clero. Tá assim hoje? Parece, né? Não sei. E Jesus, como que ele lidava com a Bíblia, né? No caso ainda, como eu disse, não tinha esse formato de hoje, mas você já acabou de explicar sobre o Novo Testamento e como Jesus lidava com a Bíblia, né? As escrituras que eles usavam, repetindo, na época de Jesus, na época dos apóstolos, eram o que nós chamamos hoje de Velho Testamento, os livros dos profetas, os 5 livros de Moisés, etc. O relacionamento de Jesus com as Escrituras era bem próximo também. Jesus é a própria palavra de Deus, né? Diz a Bíblia que o Verbo se fez carne. Então Jesus, ele falava dele, né? Ele falava dele a partir das Escrituras, né? Eu quero citar um texto em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, tem uma colinha ali. Mateus capítulo 4 diz a Bíblia que Jesus jejuava e orava durante 40 dias. E num dado momento desse seu retiro espiritual, entre aspas, Leandro, diz a Bíblia que o próprio Satanás apareceu para Jesus e fez algumas propostas. A primeira delas: se você é filho de Deus, você está com fome. Satanás deduziu, ele sabia que Jesus estava com fome, você pega essas pedras e transforma as pedras em pães e coma, transforma a pedra em pão. Jesus, ele diz assim, Leandro, no versículo 4, olha a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele cita um texto do Velho Testamento. Mas antes de citar o texto, ele diz: está escrito. Eu acho isso algo muito profundo. Ele dizia: está registrado, Satanás. Então Jesus é um defensor dessa palavra escrita. Porque aquilo que está escrito, Leandro, rompe o tempo. A Bíblia é um livro escrito, é óbvio. Nós já fazemos uma lambança, uma bagunça nas nossas igrejas, esse monte de doutrina.
esse monte de doutrinas diferentes. Dogmas, né? Dogmas, a gente se confunde todinho com um documento escrito. Imagine se nós não tivéssemos, Leandro, esse documento escrito. Se nós tivéssemos apenas a tradição oral, seria pior ainda. Então Jesus ele é favorável à palavra escrita, porque essa palavra escrita, Leandro, todos os dias eu posso me voltar a ela, todos os dias eu posso recorrer a ela, eu posso ler, reler, ler, reler, é através da repetição e da comunhão com os irmãos que eu vou, e através da prática. Dizem que, você é professor, um dos métodos eficazes para o aprendizado, talvez o melhor método é você fazer o que você está tentando aprender, você praticar, não só ouvir, não só ler, mas você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Então Jesus ele foi um defensor do que estava escrito, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco Satanás, ele tenta Jesus novamente, Leandro. Ele diz assim que daria todas as glórias do mundo para Jesus se Jesus, prostrado, adorasse Satanás. Jesus diz, está escrito que nós devemos adorar somente a Deus. Mas olha o que ele dizia, está escrito. Daqui a pouco Satanás diz que para ele se jogar do monte, porque estava escrito também que se ele se jogasse, Satanás citou o texto bíblico, Salmo 91, mas ele distorceu. É isso que muitos fazem hoje, muitos fazem o que Satanás fez lá atrás. Distorcem o texto bíblico, isso é trabalho de Satanás, não é trabalho meu não, distorcer. Aí Satanás tenta distorcer, Leandro, para pegar Jesus, Jesus diz, está escrito, eu não devo tentar a Deus. Para cima de mim não, né? Para cima de mim não. O que eu quero dizer, Leandro, é o seguinte, que Jesus, ele venceu a tentação dizendo, está escrito, e citando o texto bíblico, está escrito. Então Jesus é um defensor dessa palavra de Deus, que nós temos escrita. Então a relação de Jesus com a Bíblia que ele tinha acesso na época, tudo de bom. Ele entra no capítulo 4 de Lucas na sinagoga, dão a ele o livro de Isaías. E ele começa a falar dele mesmo com base no livro de Isaías, capítulo 53. Então, Jesus, ele foi um pregador bíblico. É um exemplo para nós, Leandro. Certo. Leandro, e a relação que nós... porque às vezes as pessoas pensam que ser cristão ou alguma coisa do tipo é você ser ignorante, né? Mas tem muitas pessoas intelectuais nos dias de hoje servindo, né, a Deus dentro das igrejas, enfim. E qual que é essa relação, né? Os intelectuais e a Bíblia. Né? A Bíblia é um livro ultrapassado? Será que os intelectuais, eles pensam assim? Como que... Leandro, ao seu ver, né? muitos dizem que sim. Agora, é bem verdade que muitos estudiosos dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado com base no comportamento dos cristãos. Então, por vezes, nós cristãos afastamos as pessoas da Bíblia, né? A gente passa uma ideia da Bíblia totalmente equivocada. As pessoas de fora, algumas pessoas de fora esclarecidas, algumas pessoas dizem, eu não quero, jamais eu quero isso para mim, né? Eu não quero agir como esse fundamentalista no sentido ruim da coisa, da palavra. Agora, Leandro, eu também, em relação aos intelectuais, eu tenho algumas críticas, né? Quem são os intelectuais, Leandro? Quem são eles? Está escrito na Constituição brasileira, está na Bíblia. Quem regulamenta isso? Quem diz que fulano é intelectual e fulano não é intelectual? Isso é coisa humana também, né? Então, eu tenho algumas dúvidas, né? E eu acredito que não há ser humano burro. Burro é burro, burro é um animal. Ser humano é ser humano, né? Burro nunca vai ser o ser humano, ele nunca vai evoluir e ser um ser humano. E o ser humano nunca vai se tornar um burro. Burro é burro, ser humano é ser humano. Agora, a intelectualidade burra, né? Vou dar um exemplo de uma intelectualidade que eu chamo de burra, intelectualidade burra. É o cara, entre aspas, o intelectual, entre aspas, falar da Bíblia sem nunca ter lido a Bíblia toda, ao menos uma vez. Tem que ler pelo menos toda, né? Como dizia um amigo meu, até para falar que não presta, eu preciso conhecer. Para falar que a Bíblia não presta, eu preciso conhecer, Leandro. Então, Leandro, muitos intelectuais dizem que é um livro retrógrado, a Bíblia, e eu entendo, porque, por vezes, nós cristãos passamos uma imagem da Bíblia que não é verdade, uma imagem totalmente equivocada. Agora, quem são os intelectuais?
A gente ouve uma autoridade, entre aspas, num determinado assunto, criticando a Bíblia, a gente já abraça o que essa autoridade falou, sem fazer nenhuma crítica, um julgamento mais analítico, etc. Então a Bíblia não é um livro retrógrado. Eu desafio, entre aspas, abre aspas, os intelectuais, fecha aspas, a lerem a Bíblia e compararem o que está escrito com o nosso contexto, com a realidade, e depois falem mal ou falem bem, se quiserem, Leandro. Agora, eu também fico assim incomodado porque nós chamamos de intelectuais alguns caras que têm alguns títulos, e o título, valeu, Elton, o título não quer dizer nada. O título, qualquer um pode ter, Leandro. Qualquer um pode ter, até mesmo sem frequentar a faculdade. Eu conheço pessoas que têm títulos e tem cara que lê uns 2, 3 livros aí, acho que já é doutor, né, Leandro? Eu conheço intelectuais, Leandro, que se auto-intitularam, né? O cara, se pega o livro do cara, ele tem título que eu nunca vi. Mas ele montou a faculdade e ele mesmo concedeu a ele os títulos, etc. Então, isso é muito subjetivo, isso é relativo, meu irmão. Tá certo. É interessante, às vezes as pessoas, né, porque o cara tem um certo nome, ele falou, é como se fosse uma regra, né, Leandro? E não deve ser assim, né? Tudo nós temos que analisar, ver que se tem coerência, se procede, de onde vem essa informação. Então Leandro, uma das temos provas... um pouco mais críticos, mais né? críticos. Ser mais criterioso, né, com relação a informações. Uma prova do que você falou, Leandro, achei interessante, que a gente tem que criticar o que a gente está ouvindo, criticar no sentido de analisar, independente da fonte, né? Exemplo, se eu lançar uma camisa, dependendo do formato dessa camisa, do modelo, eu sou caipira, eu sou isso, eu sou aquilo. Agora, se um cara famoso lançar na televisão, vira moda. Exatamente. E a mesma coisa acontece no mundo, no campo das ideias, né, Leandro? Se alguém lançar, mas eu admiro esse cara, ele está na mídia, ele é famoso, etc., eu abraço. Agora, se o meu parente falar a mesma coisa em casa, profeta de casa não tem honra. Não tem honra. Leandro, até é estranho fazer essa pergunta agora, né, mas no mínimo deveriam ler, né? Mas com a sua experiência que você já tem, já viveu aí no meio cristão, vive no meio cristão, já tem uma experiência muito mais tempo que eu. Há muitos cristãos que leem a Bíblia? Leandro, eu diria que há. Porque é um número grande, né? Porque há muitos cristãos no mundo. Então há um número grande, eu acredito, de pessoas que leem a Bíblia. Muitos cristãos leem a Bíblia. No entanto, muitos leem até onde a liderança deixa, né? Muitos leem a Bíblia por meio das suas lideranças. Muitos leem por meio, via liderança, ou seja, a liderança que controla ali, ó, lê isso, não lê isso, vai por aqui. Muitos líderes não querem aprender juntamente com o povo, querem ensinar, querem ditar as regras. Muitas lideranças já sabem tudo, né? São sabidos demais. Agora, um grande número também de cristãos não quer um contato com a Bíblia. Até anda com esse livro, muitos cristãos andam com esse livro, debaixo do braço. Em alguns momentos, em alguns lugares, os cristãos ainda são conhecidos como as pessoas do livro, o livro da capa preta, apesar que tem livro agora, tem Bíblia, tudo quanto é cor, né? No celular, no computador, etc. Mas enfim, muitos cristãos não leem a Bíblia. É uma pena porque, no mínimo, Leandro, eu digo sempre aqui, no mínimo a gente deveria ler a Bíblia em respeito aos irmãos que morreram ao longo da história da igreja para defenderem esse livro aqui, para que esse livro estivesse na minha mão, para que eu tivesse liberdade, pelo menos no Brasil, para andar com esse livro e ler esse livro. Eu deveria ler, e no mínimo por consideração, aquelas pessoas que deram a vida por essa palavra. Sem contar que é o Evangelho, né? O Evangelho é aqui que eu aprendo, eu sou cristão. E é neste livro que eu vou aprender sobre o Cristo. Então, o cristão que tem condição de ler a Bíblia, Leandro, e não o faz, porque não quer fazer, ele deve ter vergonha de ser chamado de cristão. Porque ele pode ler sobre o Cristo e não quer ler sobre o Cristo. Ele ama Jesus, só não ama o que Jesus falou, né? Tá certo. E ler não só por ler, né, Leandro? É procurar estudar a palavra.
né? Porque às vezes as pessoas só leem por... Meditar, eu li, tem umas que vêm com as promessas lá, então é só... Chocar ideias. Xará, antes da gente terminar, a gente está até terminando, eu queria que você desse em 10 segundos, aquela informação dos desigrejados lá, rapidinho. Que eu estava lendo... Pesquisando, né? Na internet, né, e o número daqueles que são chamados, né, de desigrejados, aqueles que não pertencem mais a uma igreja, espaço físico ali, digamos assim, não são membros de uma igreja, né, cresceu em 10 anos 750%. Então aqueles que eram da igreja estão saindo, o número está crescendo muito, talvez, Xará, porque começaram a ler a Bíblia e descobriram coisas diferentes. Né? Será que é por isso? Então, Leandro, a pergunta final, devemos ler a Bíblia? Devemos ler a Bíblia, claro, porque é tudo de bom. Tá tudo certo, de bom. Xará, o tempo estourou e desculpa a correria. Valeu, Xará. Domingo, 4 horas da tarde, repetição desse programa, porque refletir... É questão de sobrevivência. Valeu, Xará. Deus abençoe a todos. Até domingo. Valeu.